Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel do canal Economia para Iniciantes. Hoje eu vou analisar as melhores distopias de todos os tempos. Para deixar essa análise mais interessante, a S só pode ter uma obra e a F apenas uma obra, ou seja, eu vou ter que escolher a melhor distopia e a pior distopia dentre essas 18 que eu selecionei. Na A, na B, na C e na D, eu vou ter que ter 4 distopias em cada uma delas. Isso vai tornar nossa interação aqui bem mais interessante. A primeira obra que a gente vai analisar é Gattaca. Em Gattaca existem crianças que são concebidas geneticamente em laboratórios e existem crianças que são concebidas biologicamente. No filme é dito que nesse mundo discriminação é proibida, mas na prática não é o que acontece. Os melhores empregos acabam ficando para as pessoas concebidas em laboratório. O filme é de 1997, ou seja, tem quase 30 anos, e apesar das limitações técnicas da época, ele é muito bem feito. Então é um filme que envelheceu muito bem. Então, na minha visão, o Gattaca está no B. Pode ser que posteriormente eu acabe subindo ou descendo ela, mas por enquanto eu vou deixar o Gattaca no B, que é um excelente filme sobre distopia, mas não é o melhor que eu já assisti. Próximo filme é Brasil. Foi um filme lançado em 1985. Muitas das críticas presentes nessa obra, elas são colocadas por meio de situações absurdas. Então você vê uma situação absurda, você acha super engraçado, mas se você analisar bem, tem uma crítica por trás. Faz claras referências ao livro O Processo, de Franz Kafka, e também ao livro 1984, de George Orwell. Um exemplo do tipo de humor presente em Brasil, quanto acontece em situações absurdas, fica tocando no fundo Aquarela do Brasil, que é uma música bem animada. Inclusive, é por causa da música que o filme se chama Brasil. Brasil eu fico em dúvida entre o A e o B. Eu vou colocar no A, mas pode ser que eu desça para o B, dependendo das outras obras que vão vir aqui. Laranja Mecânica, eu primeiro conheci o filme. Posteriormente, na verdade, esse ano, eu li o livro. A narrativa é como se fosse um diário do protagonista, o Alex, e é escrito na gíria usada pela gangue dele. No começo, a leitura acaba sendo um pouco difícil, porque você não entende o que ele está falando, porque você não conhece a linguagem que ele utiliza. Mas depois que você se acostuma com o dialeto dele, você acaba gostando muito do livro. Isso torna um livro, na verdade, até mais interessante. O livro é intenso, cheio de cenas fortes, tem até o que eles chamam de ultraviolência. A principal diferença do filme pro livro é o final. O final do livro não tem na adaptação para o cinema. O filme meio que acaba no capítulo 20, o quanto o livro acaba no capítulo 21. Eu coloco Laranja Mecânica no A. É uma das melhores distopias que eu já li. Próxima obra que a gente vai analisar é Akira. É uma distopia muito interessante. Ela traz ação política e crítica social, mas eu não sei se ela é tão boa como, por exemplo, Laranja Mecânica. Então vou deixar o Akira no B. Pode ser que posteriormente eu até tenha que descer ele, mas vamos deixar ele no B por enquanto. Agora falando sobre o livro Fahrenheit 451. Neste livro, os bombeiros, no lugar de apagar incêndios, eles começam os incêndios. Então os bombeiros eles vão, por exemplo, queimar os livros. E essa crítica de queimar os livros, ela é uma crítica a diversos regimes totalitários que queimavam não só livros, como também obras de arte. Também sobre a questão da alienação e também a questão da dopamina, a gente vê vários personagens do livro que são completamente alienados, que ficam assistindo televisão o tempo todo. É uma leitura fácil, o que eu considero positivo, porque ela consegue chegar a um número maior de pessoas. Eu vou colocar o Fahrenheit no A. A próxima obra é Minority Report, que inclusive tem um filme sobre essa obra, e ela apresenta um futuro em que a polícia usa videntes para prender pessoas antes mesmo do crime acontecer. E essa obra ela gera uma série de debates e reflexões. Afinal, as pessoas elas estão sendo presas antes do crime ocorrer, e outro ponto também é que as condições em que esses videntes estão são totalmente desumanas. Eu gostei da obra, mas eu acho que ela ainda não está no nível dessas que eu citei anteriormente, então eu vou colocar ela aqui no C. O próximo filme é Os Doze Macacos. Esse filme tem como diretor Terry Gilliam, que é o mesmo diretor do Brasil. Ele fala de um futuro distópico em que a sociedade foi assolada por uma pandemia, então a gente teve um número de mortos absurdo, e o personagem principal ele consegue voltar no tempo para tentar descobrir o que aconteceu, para quem sabe descobrir uma cura. O filme é bem interessante, mas eu acho que como distopia ele não está no patamar das obras que eu citei anteriormente. Então eu vou colocar ele por enquanto no C.
Agora vamos falar um pouquinho sobre Nós, que é considerado o avô das distopias. Embora não tenha sido o primeiro livro distópico escrito na história, é perceptível que várias distopias influentes, como Admirável Mundo Novo e 1984, foram inspiradas pelo livro Nós. O livro descreve uma sociedade totalmente controlada pelo Estado, tanto que o nome Nós vem do sentido de que eles se consideravam todos partes de uma grande unidade. Inclusive, usar o termo eu, meu, era basicamente proibido e era mal visto pelas pessoas dentro dessa sociedade. De qualquer forma, por ter sido uma obra que inspirou grandes distopias e por ser um livro muito bem escrito, eu vou colocar o Nós no A. As próximas duas obras, que é Elysium e O Preço do Amanhã, são bons filmes, mas como eles estão no meio desses gigantes, um dos dois vai acabar indo para o F. Elysium fala de um futuro onde existe um mundo em cima da Terra, onde ficam os mais ricos, tendo uma vida de luxo, uma vida muito boa, e o mundo na Terra, onde a vida é muito difícil e tem bastante pobreza. Basicamente é essa a premissa do Elysium. Eu não vou dar muitos spoilers, porque eu quero que vocês assistam depois. E o outro filme é O Preço do Amanhã, onde o seu tempo de vida é o dinheiro. Você tem que trocar o seu tempo de vida pelas coisas. Então você vai comprar comida, você troca o seu tempo de vida. Você faz um trabalho, o seu salário, ele é pago em tempo de vida, etc, etc. E as pessoas muito ricas, elas são praticamente imortais, visto que elas têm relógios com um grande tempo de vida. Então, eu vou usar como desempate, visto que são dois filmes do mesmo nível, na minha opinião, qual premissa eu acho mais interessante. Eu acho a premissa do Preço do Amanhã mais interessante. Então, vou colocar O Preço do Amanhã no D e o Elysium no F. Admirável Mundo Novo é uma das melhores distopias de todos os tempos, na visão de muitos. E eu não tenho muitas críticas em relação ao livro Admirável Mundo Novo, apenas que o início do livro é um pouco arrastado, mas o livro é genial, então não posso deixar ele com uma nota baixa. Então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar o Admirável Mundo Novo no S, eu vou colocar no A, só que eu só posso ter 4 obras aqui no A. Então vou rebaixar o Brasil pro B, porque entre Admirável Mundo Novo e Brasil eu fico com Admirável Mundo Novo. A próxima obra é V de Vingança. V de Vingança é uma história em quadrinhos escrita por Alan Moore. Essa história em quadrinhos é muito interessante. Existe um filme também que tem algumas diferenças importantes em relação aos quadrinhos. Inclusive o Alan Moore odeia o filme, mas ele odeia praticamente todas as adaptações das obras dele. Então a minha dúvida é se o V de Vingança fica no B ou no C. Então eu vou colocar ela no C. Próxima obra é Blade Runner. Blade Runner trouxe contribuições importantíssimas, principalmente o de 82, para o gênero cyberpunk. Eu vou deixar o Blade Runner no B. O próximo filme é Idiocracy. O Idiocracy é um filme de comédia. Vou falar brevemente aqui do filme. O filme ele fala de um soldado que ele é congelado em um experimento, né? E aí eles esquecem ele e ele acaba acordando centenas de anos no futuro. E aí no futuro as pessoas estão com um QI extremamente baixo. Aí você vê as pessoas trocando água por isotônico, dizendo que a água você usa na privada e isotônico é melhor porque tem eletrólitos. Mas vou colocar ele aqui no D, porque ele é interessante, só que aqui a gente está falando de gigantes da distopia, né, aqui nas prateleiras acima dele. Agora vamos analisar o filme Equilibrium. Equilibrium fala de um futuro onde as pessoas elas meio que são proibidas de ter sentimentos e elas acabam tomando uma droga para reprimir os sentimentos. Esse filme, ele tem bastante ação. Além de ter bastante ação, ele tem várias referências a outras distopias. Então você tem referências a Fahrenheit 451, por exemplo. Você tem referências a 1984. Você tem várias referências ao Matrix, principalmente nas cenas de ação. Então, assim, é um filme que ele faz uma série de homenagens a outras distopias. É como se tivesse misturado uma série de distopias. É perceptível que não foi um filme tão caro, então ele deixa a desejar um pouco na produção. E por se tratar de um filme de 2002, você acaba vendo uns problemas técnicos, tanto pelas limitações tecnológicas da época e por ter sido na época um filme não tão caro, com uma produção mais baixa. Então a execução acaba deixando a desejar. E outro ponto que faz ele não ser um filme tão incrível é que ele acaba misturando muitas distopias e acaba tendo poucas ideias originais. É como se tudo que tivesse nesse filme ele tivesse pegado de outros livros
livros ou filmes distópicos. Então, na minha opinião, o Equilibrium, ele fica aqui no D. Ele é bom, mas ele não é algo incrível como os livros e filmes das prateleiras acima. Próximo filme é Matrix, ou melhor, The Matrix, que é um filme muito bom. Tem uma série de referências. A obra tem ótimas cenas de ação, só que um problema é que as continuações do The Matrix eu particularmente não gostei tanto, mas o primeiro filme eu achei bem legal. E a gente tem um espaço no C e no D, só que é injusto deixar o The Matrix no C, então o que eu vou fazer? Vou rebaixar o Akira pro C, subir o Matrix pro B, então vou ajeitar aqui. Agora a gente passa para os dois finalistas, 1984 e O Processo de Franz Kafka. Um dos dois vai ser o nosso S. O Processo é um livro de Franz Kafka, inclusive tem um vídeo sobre o processo, resumindo o livro O Processo. É uma leitura bem angustiante e O Processo é uma distopia burocrática muito boa. É um dos melhores livros de todos os tempos, mas acredito que como distopia ele não é o melhor livro de todos os tempos. Então vou deixar o Processo aqui no A e vou colocar o 1984 no S. Por que eu coloco 1984 no S? Porque ele tem críticas muito interessantes ao totalitarismo. Você tem a questão do Ministério da Verdade, você tem a questão do Ministério do Amor, da nova língua. Então, assim, é uma série de críticas muito interessantes no mesmo livro. Não vou me aprofundar tanto no 1984, porque eu já tenho um vídeo no canal sobre ele. Bom, esta foi a minha tier list das melhores distopias de todos os tempos. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua tier list de melhores distopias de todos os tempos. Não tem problema se você discordar de mim. Eu vou deixar na descrição o link para a nossa página na Amazon. Na nossa página na Amazon eu tenho uma lista de livros de distopia. Se você comprar pela nossa página na Amazon ou utilizando o nosso link da Amazon, você ajuda o nosso projeto a continuar. Outra forma de ajudar o nosso projeto a continuar é se tornando membro do canal e ou compartilhando este vídeo com seus amigos. Eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos.